Fala galera, aqui é o Vicente do Super Inventores e hoje, prosseguindo com os nossos trabalhos, a gente vai fazer uma videoaula sobre o Tinkercad para que a gente consiga entender melhor o que a gente já viu falando antes, certo? Aqui ó, logo de cara, quando você digita Tinkercad na URL, ele vem para essa página do Tinkercad, que é da Autodesk, certo? Tinkercad ou Tinkercad, certo? Então a gente vem. Se for o seu primeiro acesso, é o caso de você se inscrever, que é bem rápido. Você vai lá, adiciona sua conta do Google. Para os próximos acessos, você só clicar aqui ó, em entrar. Você seleciona, se você tivesse inscrito como usuário do Google, você entra como um Google. Se você tiver como usuário da Apple, você entra como a Apple. Ou se você tiver uma conta na Autodesk, certo? Porque a Autodesk oferece vários outros serviços além do Tinkercad. Então se você tiver uma conta na Autodesk, você pode entrar direto com a sua conta na Autodesk, certo? Aqui ó, como eu entrei como usuário do Google, eu venho aqui ó, entrar com o Google, certo? Aí esperando carregar a tela principal do Tinkercad. E a gente vai apresentar para vocês mais ou menos como ela é, certo? Na tela principal do Tinkercad, a gente tem três opções, certo? Que é projetos 3D, caso você queira fazer algum projeto 3D, algum desenho 3D, você pode clicar aqui se você quiser. A área de circuitos, que é a área que interessa a gente, certo? Que é quando a gente vai desenvolver projetos, a gente usa circuitos, certo? Bloco de código, que é nada mais nada menos que a programação, certo? Mas como a gente vai trabalhar só com circuitos hoje, a gente clica em circuitos. Assim que você clica em circuitos, vai aparecer todos os circuitos que você já fez com o Tinkercad. No caso, o meu tem alguns aqui, mas se for o primeiro acesso de vocês, não vai ter nenhum, certo? Aí a gente vem criar novo circuito, que é o que a gente quer criar, que vai ser o nosso projeto, certo? Aí vai abrir o criador de circuito, certo? Que ele vai ter uma parte, que é essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, que é onde a gente vai desenhar o nosso circuito, certo? Aqui, ó, tem a parte dos componentes, certo? Todos os componentes. Aqui são os componentes básicos, certo? Que são resistores, LEDs, botões, potenciômetros, capacitores, interruptores, baterias. Você pode ver que tem mais de um tipo de baterias. A nossa placa de ensaio, que é a protoboard no caso, que a gente sempre usa ela para começar com esse projeto, certo? Aqui a gente tem um Arduino, que é o microcontrolador que a gente usa no caso, que é o que vai controlar o nosso circuito, certo? Aqui a gente descendo, a gente tem mais tipos de motores, ó, motor de vibração, motor CC, servo motor de engrenagem, transistores, LEDs RGB, que são LEDs que apresentam as três cores mesmo, né? Que é vermelho, verde e azul, né? Por isso RGB. Diodo, fotoresistor, alguns sensores aqui, como sensor ultrassônico, sensor infravermelho, sensor sonoro, que é o buzzer, multímetro para a gente verificar a corrente e tensão do nosso circuito. Então esses são os componentes básicos. A gente vem aqui, ó, componentes, a gente vai mudar para todos, que vai aparecer todos os componentes que apresentam no Tinkercad, que são outros tipos de capacitores, outros tipos de diodos, indutores, outros tipos de botão, mais sensores, além daquele, variações de sensores que já tinha antes, certo? Vai depender da aplicação que você queira, vai ter teclados, outros tipos de LED, que são matrizes de LED, que apresentam vários formatos, certo? Então tem uma gama muito ampla de opções de componentes, certo? Ó, se você for descendo, você consegue ver que tem bastante opções de componentes. Aqui, ó, para começar o nosso projeto, eu vou escolher essa placa de ensaio, que essa é uma placa de ensaio grande, certo? Você vê que tem ela de outros tamanhos, ó, outros tamanhos. Então eu clico na placa de ensaio e clico aqui e ela aparece.
Aqui você vê também que tem a placa de ensaio pequena, a placa de ensaio mini. Então depende da aplicação que você está fazendo, certo? Você vê que essa placa, ela é bem grande, né? Então eu vou dar uma diminuída nela aqui, para a gente ficar melhor da gente visualizar quando estiver utilizando, certo? Eu vou aumentar aqui para poder explicar como funciona uma protoboard para vocês, certo? A protoboard, vocês conseguem ver aqui que ela tem um lado negativo e um positivo, né? Em toda essa coluna aqui, ó, ela é interligada. Vocês podem ver que assim que eu coloco em cima do pino do negativo, né, aparece como se fosse um fiozinho aqui, ó. Tá vendo que vai do primeiro até o último pino. Isso significa que todos eles são interligados. É como se fosse um fio só, certo? A mesma coisa é para o positivo. Você, assim que eu coloco, eu já apresento aqui, ó, como se fosse uma linha para todo essa coluna horizontal de positivo, certo? A mesma coisa se aplica para o negativo de baixo e para o positivo de baixo. Aqui, ó, nessa parte central, onde a gente tem números e letras, essa linha funciona de forma vertical. Vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, no primeiro que apareceu, e ele traça uma linha vertical. Isso significa que toda essa parte aqui é como se fosse um fio único. Então, você não pode nunca ligar um componente em dois pinos na mesma coluna, porque isso vai fazer com que eles entrem em curto-circuito, vai queimar o seu componente, dependendo de que tipo ele for, certo? Então, o recomendado é sempre você ligar ele em duas colunas. Uma perna fica em uma coluna e outra perna fica na outra. Dessa forma, você não deixa eles em curto-circuito, certo? Agora eu vou diminuir aqui a placa. E a gente vai começar a montagem do nosso circuito. Como eu já estava falando para vocês, o nosso microcontrolador que a gente vai utilizar vai ser o Arduino, certo? Então a gente vem aqui, seleciona o Arduino. Tem outros microcontroladores também, mas o que a gente vai usar, por ser mais prático para ensinar, vai ser o Arduino, certo? Então você clica e traz ele para cá. Aí você só clica nele de novo e você pode levar ele para onde você quiser. A gente está posicionando o Arduino aqui. Posicionou aqui, então a gente consegue ter a nossa placa e o Arduino. Agora a gente vai começar a nossa montagem. Bom, gente, o circuito que a gente vai usar hoje vai ser o de detecção de luminosidade do ambiente, certo? Ele é útil para a gente fazer a nossa automação residencial, controlar a luz do nosso ambiente, certo? Então, ele é bastante utilizado nos postes que a gente encontra na rua. Ele segue esse mesmo princípio, que é de quanto menor for a incidência de luz no poste, ele acende a luz, e se a incidência de luz dele for muito alta, ele deixa a luz apagada, certo? Então esse vai ser o nosso circuito que a gente vai aprender a fazer hoje. Ele só precisa de 3 componentes. O nosso amigo aqui, LED, certo? O LED para simular a nossa lâmpada, ou então o nosso poste, certo? Colocando ele aqui. Colocar o nosso LEDzinho aqui, certo? Quando você clica no LED, ele vai aparecer um nome aqui e a cor. A gente vai mudar a nossa cor para amarela, certo? Mudamos nossa corzinha aqui para amarela. E a gente já colocou o nosso LED. O outro componente que a gente vai usar vai ser o nosso sensor de luminosidade, certo? Que vai ser o nosso fotoresistor. Fotoresistorzinho, ó, a gente clica nele e coloca aqui, ó, na placa. Colocando bem aqui o nosso fotoresistor, certo? Ele vai captar a luminosidade do ambiente e mandar esse valor da luminosidade que ele captou pro Arduino para ele poder processar, certo? O terceiro componente que a gente vai utilizar vai ser o nosso componente de proteção, que é o resistor. Em quase todos os circuitos que a gente montar, a gente sempre vai ter que associar um resistor com todos os componentes, certo? Poucos componentes não precisam de uma resistência associada a ele, certo?
Quando você clica aqui no resistor, ele vai aparecer o nome, certo? E o valor da resistência. Para cada componente, a gente costuma variar o valor da resistência, certo? O primeiro resistor que eu vou colocar aqui vai ser para o LED. O LED, a gente costuma colocar o valor da resistência de 330 ohms. Você vem aqui, ó, você também modifica a unidade, certo? Giga ohms, mega ohms, quilo ohms, ohms, certo? A gente vai deixar aqui em ohms. Por quê? Porque como o resistor limita a passagem de corrente, quanto maior for o valor da sua resistência, menos corrente você vai ter passando por ali e, consequentemente, menor vai ser a intensidade do brilho do LED, certo? Como eu já tinha falado quando a gente estava falando de protoboards, a gente nunca pode ligar um componente na mesma coluna, certo? As duas pernas do componente na mesma coluna. Então a gente vai rotacionar ele aqui até estar completamente na horizontal e vai ligar ele, ó, na perna catódica do LED, certo? Essa perna aqui, ó. Ligamos ela aqui, pronto. A gente já associou, ó, o resistor ao nosso LED. Agora a gente vai associar o resistor ao nosso LDR. O resistor do LDR a gente pode colocar em qualquer uma das duas pernas. Eu vou colocar nessa por conveniência, e quando a gente estiver terminando de montar o LDR eu explico por quê. Eu vou mudar a resistência para 10K para ser uma resistência que proteja mais, certo? Vou rotacionar pelo mesmo motivo dele não pode ter as duas pernas estar na mesma coluna, certo? Rotaciono até ele estar totalmente na horizontal. Rotacionei e encaixo aqui. Vou encaixar aqui na perna do LDR. Agora eu vou começar a montagem do nosso LED. O nosso LED, ó, ele segue o mesmo princípio da eletricidade básica, positivo com negativo. O sinal que sai do Arduino sempre é um sinal positivo. Então a gente escolhe uma porta, no caso eu vou escolher a porta 13, e a gente liga ela na parte negativa do LED, que é o anodo. Pronto, a gente fez essa ligação. Agora o cátodo, que é a parte negativa do LED, ou a parte positiva do LED, desculpem, cátodo é a parte positiva do LED, a gente, ó, liga ele na parte negativa do Arduino, certo? Eu vou ligar nessa fileira negativa aqui. Por quê? Porque o Arduino ele só possui 3 portas negativas, que é o GND, né? Se eu estivesse usando mais de 3 componentes, o ideal seria eu destinar a fileira negativa para receber sinal GND. Assim eu conseguiria trazer todos os meus componentes para a parte negativa, certo? Então eu venho do GND e coloco aqui. Eu posso colocar em qualquer pino, porque todos são interligados, certo? Agora toda essa fileira aqui, ó, ela virou negativa, certo? Para que a gente tenha um padrão de cores, certo? Os sinais que saem do Arduino, a gente vai colocar na cor vermelha, certo? E os sinais que chegam no Arduino, os sinais que vão para o GND, a gente coloca na cor preta. Sinais que vão para o GND, ó, na cor preta. A gente modifica aqui também na cor preta. Agora a gente já tem toda a montagem do LED. Agora a gente vai comentar a montagem do LDR. Para o LDR funcionar, ele precisa estar sendo completamente alimentado, certo? Então a gente liga ele no 5 volts e depois ele liga ele no GND, certo? Então a gente vem aqui, ó, no 5 volts, sai do Arduino e vai para o LDR, certo? Porque como ele está saindo do Arduino indo para o LDR, esse fio ele tem que ser, ó, vermelho. Modifiquei aqui para vermelho, certo? Agora ele precisa voltar para o Arduino, não é? Para a gente conseguir fechar o circuito, que nem a gente fez com o LED. Então a gente vem aqui, ó, do Arduino para fileira negativa, porque toda a fileira negativa ela tá indo para o GND, certo? E como tá indo para o GND, a gente modifica a cor para preto. Mas agora o Arduino ele precisa receber o sinal que o LDR está mandando, que é o sinal da variação da luminosidade dele, certo? Então a gente vem aqui nesse pino aqui, ó, entre o LDR e o resistor, e a gente liga ele numa porta analógica.
Por quê? Porque as portas analógicas elas recebem os sinais dos componentes. A gente pode escolher qualquer uma porta. Eu vou escolher a A0 aqui, certo? E agora a gente pode modificar a cor do fio. Eu vou colocar laranja para ficar melhor na nossa visualização, certo? Escolhendo aqui, ó, cor laranja. Pronto. Agora a gente já montou o nosso circuito para detecção de luminosidade, certo? Então, ó, a gente precisa começar a programar para o nosso circuito funcionar para valer. Então a gente clica em código aqui, ó. Aí aparece as opções de código, certo? Eu vou excluir isso daqui, porque é um código já feito. Só um momento. Ele tem as opções de código, que é a de blocos, a de texto, certo? Que a de texto é para quem já tem uma familiaridade maior com a programação em si, porque ele requer que você saiba um pouco da sintaxe, da programação, requer que a gente tenha um conhecimento prévio antes de programação. Como o nosso vídeo é para quem está começando ou então tem um contato muito pouco, a gente vai deixar na programação em bloco, certo? Porque a programação em bloco ela vai facilitar na hora de você entender o que você está fazendo, se você não tiver um contato muito grande, certo? O Tinkercad ainda possibilita a utilização de bloco e texto, que você vai fazendo por bloco e automaticamente já vai aparecendo o que você fez no bloco no formato de programação de texto. Isso facilita na hora que você for fazer a transição da programação de bloco para a programação de texto, que você consegue ver a variação da sintaxe, certo? Como a gente está iniciando, ó, a gente vai usar a programação em bloco. Eu vou arrastar mais um pouquinho aqui para a gente ter uma visualização melhor. Arrastando aqui, pronto. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é que a gente vai ligar, certo? Qual é a saída do meu Arduino? É o LED. Então eu venho aqui, ó, pega esse bloco, que é um bloco de saída, certo? Como é que eu sei que é um bloco de saída? Aqui em cima ó, tem os tipos de bloco. Blocos de saída, que são saídas do Arduino, blocos de entrada, que são sinais que o Arduino está recebendo, blocos de notação, que é para a gente fazer um comentário no texto, para depois, se a gente quiser passar o nosso código para outra pessoa ver, a gente deixa esse comentário para a pessoa saber o que é que está acontecendo em cada trecho do nosso código. O controlar tem uns blocos que são os de estrutura. Estrutura de repetição, estrutura de condição. Esses blocos eles servem para definir qual vai ser a lógica do nosso programa, certo? O que é que ele vai fazer, quando ele vai fazer, quais são as condições para ele vai fazer, certo? Então, eles são de fundamental importância para construir o nosso programa, certo? Esses blocos de matemática que auxiliam a gente a montar nossas condições, nossas repetições, certo? A gente percebe aqui ó, que tem um bloco para somar sinais, certo? Somar, diminuir, multiplicar, dividir, tudo isso manipular os dados, certo? Os blocos de comparação, ó, com menor, maior, igual, diferente, certo? E esses outros que são para colocar aleatório, a gente escolher um número aleatório entre uma determinada faixa de números, um bloco para a gente escolher entre duas condições, certo? Ó, blocos para restringir a nossa faixa de números a ser trabalhados, para fazer regra de 3. Então esse bloco auxilia a gente na hora de estiver programando. E este variável é para a gente criar a nossa variável, que recebe um valor, que pode ser um de leitura, um valor que a gente vai informar, certo? Então os blocos de variáveis que são feitos para isso, certo? Então, ó, eu já coloquei aqui, já adiantei um pouco, né? A gente vai ter o nosso bloco de saída, que vai ser o nosso LED, certo? O nosso LED está associado na porta 13, certo? Então aqui ó, tem todas as opções de porta, que a gente pode escolher qualquer uma dentre essas portas e colocar na porta 3. E a gente está definido aqui como alto, ou seja, esse alto aqui é desligado. Ele pode ser alto ligado ou baixo desligado, certo? Mas quando é que o nosso LED ele vai estar ligado? Nosso LED vai estar ligado quando a luminosidade dele for baixa. Então ele só vai ligar se a luminosidade dele estiver baixa, certo? Então a gente já percebe que tem uma estrutura de condição aí, né? O se. Então a gente vem aqui, ó, procura o se, certo?
e arrasta para cá. Então, o que é que ele vai fazer se a condição for cumprida? Ele vai ligar o nosso LED que está na porta 13, certo? Mas qual é a condição? A condição é se a leitura do sinal que vai ser que o LDR vai mandar vai estar dentro da faixa de valores que a gente conhece como estando com baixa luminosidade, certo? O LDR ele é valores entre 0 e 1023, certo? A faixa de valores que a gente considera como baixa luminosidade é de 600 até 900, assim, certo? Então a gente pode escolher um valor entre essa faixa, certo? Mas para isso, para mim comparar dois valores, a gente tem que usar essa estrutura de comparação. Eu venho aqui e coloco ela dentro do bloco Si, certo? O mais legal da programação em blocos é que ela se encaixa. Você pode ver que a estrutura condicional ela tem o mesmo bloco da estrutura de condição, né? Então, qual é a condição? É se a leitura do meu LDR. O que é a leitura do meu LDR? É um sinal de entrada. A leitura do meu LDR, tá aqui os sinais de entrada possíveis. A gente está ligado num pino analógico, né? Então a gente vem aqui. Se a leitura do meu pino analógico na porta A0 for menor do que a nossa faixa de valores, que vai ser um valor entre 690, a gente vai escolher bem na metade desses valores, que é 750, certo? Se tiver menor do que essa faixa de valores, ele vai acender o LED. Se não, o LED vai continuar desligado, certo? Essa é a nossa condição. Então a gente vem aqui em saída, escolhe esse definir pino de novo, certo? Define a porta como porta 13. A gente define a porta como porta 13 e a gente muda o estado dela. Em vez de alto, a gente muda para baixo, certo? Se a gente rodasse o programa agora, o LED ia apagar e acender tão rápido que a gente não ia conseguir visualizar. Então, para isso, a gente vem aqui, e vai pedir para ele aguardar um tempo antes de modificar esse estado, certo? E qual vai ser esse tempo? Nessa estrutura de aguardar, que é esperar alguns segundos, a gente pode escolher entre segundos ou milissegundos aqui. A gente vai escolher milissegundos, porque se fosse segundos ia ficar muito demorado e se não tivesse nada, ia ficar rápido demais. Então a gente vai escolher aqui 10 milissegundos. Essa é uma faixa onde a gente já consegue visualizar a mudança de estado do LED, de apagado para ligado, certo? Então aqui se a minha leitura do LDR, que é o valor da minha luminosidade, tiver menor do que 750, eu vou ligar meu LED, certo? E se tiver maior do que 750, que é o caso contrário, o meu LED ele vai estar desligado, certo? Então, agora nosso código aqui já está feito e a gente pode testar. Eu vou clicar aqui em iniciar a simulação e a gente vai ver aqui o resultado aqui no nosso código. Eu vou diminuir aqui o bloco de código para a gente dar uma visualizada. Aqui ele está ligado, né? Porque a luminosidade dele tá baixa, certo? Aqui é o valor da luminosidade. Conforme eu vou aumentar a luminosidade aqui para o máximo, vocês percebem que o meu LED apagou, certo? E se eu voltar aqui para a luminosidade alta, ele acende de novo, certo? Então vocês perceberam que conforme eu vou variando a luminosidade do local, nosso LED vai acendendo, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, certo? E sigam a gente nas redes sociais, certo? Instagram Super Inventores. Muito obrigado, gente.